Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense, na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham, quem também nos prestigiam aqui na Câmara de Vereadores, uma saudação a todos. Vou apenas fazer alguns comentários referente às tragédias e não vou cansar de relatar e também valorizar os serviços e ações que foram realizadas pelas pessoas voluntárias. Sabemos que ainda, passado praticamente um mês, 30 dias, 32 dias, 33 dias da tragédia e das primeiras chuvas, ainda existem pessoas, famílias, sem conseguir acessar seus locais, suas residências, fora as que perderam tudo. Então, eu falo isso até para valorizar pessoas, e aqui eu quero me deter, não desqualificando as demais cidades, que a gente sabe que também existe um grande aparato de pessoas, de amigos, voluntários, indo para esses locais e agindo, fazendo literalmente ações para tentar minimizar as situações que foram acometidas diversas cidades da nossa região, do Vale do Taquari, da região metropolitana do nosso estado. Mas eu quero aqui valorizar algumas ações de alguns voluntários aqui do nosso município. São inúmeras pessoas que largaram literalmente seus compromissos e estão indo, agindo de forma voluntária, tentando literalmente contribuir, fazendo com que aquela situação tente se minimizar. Então, jipeiros que estão indo em locais que ainda, colegas vereadores e todos que nos acompanham, estão com pessoas ilhadas, que só chega mantimentos de forma ou de moto, aquelas de trilha ou de jipe. Muitas residências, muitas lojas, muitos estabelecimentos ainda com lodo, com barro, e pessoas voluntárias aqui da nossa cidade, da região, indo lá, literalmente, tentando amenizar a situação. Que nós possamos nos embasarmos nessas pessoas. A gente sabe que temos problemas no nosso município. Eu tive a oportunidade de ir para Salto Ventoso, linha São João, linha 30, saindo por Caravaggio, próximo a São Marcos também. E realmente o estrago foi muito, muito severo na nossa cidade. Sabemos que não é tão simples a reconstrução. E quem está acometido ou com um problema, ele quer a solução de forma imediata. Pedimos e sabemos que o município em si, o governo municipal, está tentando agir, mas eu vou só deixar um questionamento. Eu nunca fui secretário de obras no nosso município. Se alguém puder contribuir, quantos dias é o ideal, ou é o mínimo possível, após as chuvas, para que se coloque um maquinário, para que se possa tentar desobstruir ou melhorar uma via pública? Eu já lhe cedo, vereador, só para contribuir, vereador? Sei que o senhor pode contribuir. Então, pessoal, a gente sabe que tem muitas questões que precisam, sim, de ações do governo municipal, estadual, federal. Mas eu quero também usar esta fala para dizer,
sei que o município está trabalhando, sei que também vai poder minimizar as situações, mas também eu sei que nem tudo está errado. Cedo a parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Obrigado, vereador Jorge. E também o senhor não foi secretário de obras, porque não quis, porque convite teve. O doutor Claito lhe convidou para ser secretário de obras, né? Verdade. E seria um bom secretário, certamente. Vereador, tem vários tipos de equipamento. Por exemplo, uma moto niveladora, uma patrola, dificilmente vai trabalhar num dia molhado. Mas uma reta escavadeira também trabalha, mas nem tanto. Mas uma escavadeira hidráulica, por exemplo, ela trabalha com qualquer tempo, com chuva, com de noite, de dia, como for, porque ela é totalmente preparada para isso. E, infelizmente, nós temos uma que está parada porque o operador está de férias, infelizmente. Então, só para contribuir com o nobre vereador. Obrigado. Agradeço, vereador. E foi justamente para esta resposta o meu intuito, né? Porque eu acho que é importante, sim, né? A gente sabe que existem, só para concluir, senhor presidente, existem muitas teorias, né? Mas, na verdade, a gente sabe que as ações só serão realizadas na prática. Então, obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Jorge Sensi. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cidadãos e cidadãs que estão aqui presentes nessa noite, imprensa, Damates, Zé Teodoro, seja bem-vindo, Gelson, a esta Casa Legislativa para, com certeza, nos ajudará. Eu quero falar sobre um assunto diferente, mas não menos importante nesta noite. Vocação. Vocação é algo que nós temos. É uma competência que ela é capaz de estimular as pessoas à sua prática, aos desejos, a forma de determinar o caminho na qual vai se seguir. Nós devemos respeitar as vocações e aptidões das nossas escolas municipais. Sim, as escolas da rede pública municipal de Farroupilha, que são mantidas pela Prefeitura de Farroupilha. E, obviamente, as vocações dos nossos professores, professoras, as equipes diretivas e os estudantes. Nós temos escolas com projetos fantásticos, que são orgânicos, que são elas mesmas que desenvolveram ao longo dos anos, e cada uma delas tem uma identidade. Eu poderia aqui nominar e exemplificar várias. Nós vamos falar de uma forma macro. Pode a mantenedora propor projetos? Claro que pode. O que não pode é impor. O que não pode é colocar goela abaixo sob ameaças ou indiretas. Para tornar um bom projeto valoroso e com aceitação, ele tem que envolver a comunidade escolar, os professores, os alunos, mas de uma forma espontânea, de uma forma que os convença e não as que os obrigue. Os professores estão sobrecarregados, seja por conta dos inúmeros projetos dentro das escolas ou até mesmo na ânsia e na busca pelas cobranças referentes à nota nos índices educacionais, como, por exemplo, o caso do IDEB. E já existem inúmeros projetos dentro das escolas e toda escola tem um conteúdo pragmático que precisa desenvolver, que é a base curricular prevista lá na BNCC. E alguns desses projetos são a questão do meio ambiente, educação no trânsito, combate ao racismo, combate ao bullying, educação fiscal, pequenos vigilantes, Farroupilha bem gaúcha, bandas marciais, empreendedorismo e outras. Cabe à Secretaria de Educação incentivar e fomentar os projetos aqui existentes e criados e adotados e identitários daquela comunidade escolar. Volto a dizer, os professores estão sobrecarregados, além de todo o conteúdo
diversas reuniões, atividades pedagógicas fora do seu horário de trabalho. E nós vimos o quê? O engessamento, uma dificuldade, uma incapacidade do poder público de relacionar e dialogar, tentar aparar as arestas e atender essa classe tão importante para o desenvolvimento da sociedade. E não adianta só lembrar o dia 15 de outubro e dizer parabéns, professor, obrigado por tudo, só que na prática é bem distinta, bem diferente. Eu faço uma pergunta, senhor prefeito, dia compensado não é dia trabalhado? O trabalhador que compensa com autorização da mantenedora não tem direito a vale alimentação? Ele vive de fotossíntese? Senhor prefeito, ora, e os direitos trabalhistas e a valorização do profissional, onde estão? Não é assim que se faz educação. Obrigado, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Ouvindo aqui o manifesto do vereador Roque, questão de finanças, me chama a atenção porque ele mesmo se autodeclarou como um gestor financeiro categórico, né, no sentido de ambos os segmentos. Mas é claro que hoje também cabe um pedido de informação de quanto custará o conserto das obras feitas pelo Fabiano, da gestão compartilhada, Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini. Porque eu tenho visto, vai custar caro. E até porque as empresas que se diz, que é sempre dito, a empresa vai consertar as obras e vai refazer, porque foram mal feitas. Não é bem verdade, porque toda a empresa que ganha uma licitação, ela ganha junto um projeto que seguirá o projeto, que lá está. Será feito conforme está dito no projeto. E se o município entregou, fez essa licitação e não estava compensando a drenagem, por exemplo, não, o município vai ter que arcar com essa despesa, que a empresa não vai fazer e não tem obrigação jurídica nenhuma de fazer. Quem vai ter que fazer e arcar com esses custos é o município, ou seja, nós vamos ter que pagar novamente a obra que foi feita. E muito me estranha, assim, fazer muitas obras agora no final do governo e continuam, lançando obras. E aí dizendo que vai ter um rombo para a próxima gestão de 50 milhões, mas tem alguma coisa errada. Porque também cabe um pedido de informação, mas que não venha informações vazias, que venha informação legítima sobre o que foi gasto no interior por esta gestão compartilhada. Porque se gastaram 50 milhões... nessa situação de interpério, deste momento, onde está este valor? Patrola, máquina, qual outras empresas que foram contratadas ou realocadas para que fosse atender ao nosso município, nossa cidade, fazer aí as contenções de 10 milhões? Porque eu não vi, eu tenho andado bastante no nosso interior, eu não vejo obras robustas para equiparar-se a este valor. Porque as pavimentações feitas na área urbana do nosso município, convenhamos, são obras rápidas de fazer, porque são pavimentações asfálticas em cima do paralelepípedo, é só espalhar e fazer ali, são obras muito rápidas. E uma coisa que teria que ser feito e não está sendo feito é sim a drenagem, que aí demora um tempo maior para a execução. Eu estou vendo aí em outras ruas que estão pavimentando neste momento, que estão fazendo bocas de lobo nova, mas e a drenagem que está embaixo? Pode ver, o asfalto pode amanhã ou depois abrir buraco com toda a chuva, sequência, isso dá, a pavimentação asfáltica não resiste. Mas se você observar aí na Júlio de Castilho, em tantos outros lugares, não há buracos.
e nos asfalto novo que está sendo inaugurado nesse momento, já há muitos buracos. Como diz aqui, é ruim de comparar um asfalto aspirina, mas é isso mesmo que está acontecendo com nossas obras desse atual governo compartilhado. Isso é muito ruim, porque é o nosso dinheiro, é um dinheiro de todos nós. Eu quero dizer também que eu estive nos municípios na semana passada, São Sebastião do Caí, Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, e muitos desses municípios já estão voltando o seu comércio ao normal, que me chamou a atenção. Sim, a cidade foi destruída, devastada, mas muitos desses municípios estão se reconstruindo, mas a sua economia já está também andando. As fábricas, muitas delas, principalmente ali na área do rio Taquari, estão em funcionamento. Quero dizer que lá há uma gestão compartilhada, executivo e iniciativa privada funcionando muito bem. E aqui me parece que pouco foi feito, porque a devastação foi pequena também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiro, queria me somar à fala do vereador Juliano. Eu concordo contigo, Juliano. O professor está sobrecarregado, sim. Só quem está lá todos os dias numa escola sabe o quanto é verdade o que o professor vereador Juliano falou. É projetos, é educação, é conteúdo, é pais, é partes burocráticas. Tem que dar conta de tudo. Investimentos, a gente percebe muitos investimentos, mas a gente não vê ninguém. A gente vê falando, mas não vê ninguém na prática dizendo assim, ó, vai ter uma escola nova no tal lugar e ver o buraco sendo feito, as estruturas sendo montadas, para que possa desafogar as turmas nas salas de aula e o professor não tenha que ficar com 30 alunos dando conta de tudo e mais um pouco. Queremos educação, então vamos investir em educação. E investir em educação, no meu ponto de vista, é turmas com um número não exagerado de alunos para que o professor possa dar conta de todo o seu trabalho. E eu estou aqui para, talvez pode ser uma utopia, vamos dar um desafio aos pré-candidatos à Prefeitura de Farroupilha, para outubro, de todos os partidos, de todas as coligações. Acho que as pessoas gostariam de ver suas equipes montadas, e não só o candidato a prefeito e a vice. Quem sabe os pré-candidatos a prefeito e a vice lancem seus secretários já, para que o povo possa escolher a sua equipe. Prefeito, vice-prefeito e secretários. É um desafio aí que eu estou lançando, e se as pessoas concordam com o que eu estou falando, seria bem interessante e desafiador para o candidato, o pré-candidato a prefeito, está lá num folder bonito, prefeito, vice, secretário X, Y, Z. Interessante para a nossa cidade. E aí termina com aquela folia de vereador mais votado, vai para as casas tal, vamos puxar o tal para lá, o fulano para cá, o ciclano para lá. Vamos dar um fim nisso, vereador, prefeito, vice, secretários, antes das eleições. Obrigado, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe Maioli, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança ao vereador Gilberto do Amarante. Quero lembrar aqui que a propósito do Felipe não é ruim, viu, Felipe? Eu acho que é interessante. Acho que é interessante. Mas o Felipe sabe que eu concordo com ele, seria uma das pessoas que eu defendia como candidato a majoritário aqui dessa cidade. Quero dizer, já defendi, né? Agora nós temos um candidato, Pedro Pedroso e Glória, aí pré-candidatos. Quero também lembrar que aqui é muito discutido nessa casa direita
partidos de direita e partido de esquerda. Só lembrando que, num passado recente, direito era Arena, esquerda era MDB. Hoje, PT, eu não sei se ele é direita ou esquerda, porque ele administra principalmente com o MDB, parte do PL, já hoje no governo também, que era o único partido que não tinha, mas já tem pessoas do PL, que nos últimos anos teve Fernando Henrique, depois teve primeiro o Collor, Fernando Henrique, não, primeiro lá atrás teve o do MDB lá que não conseguiu governar, Sarney, porque na verdade a gente estava nas mãos do FMI naquela época também, vamos lá, vamos lembrar isso. Depois Fernando Henrique Cardoso, depois então Lula, Dilma, e que foi a mulher brasileira aqui no nosso, né, a senhora que defende muito as mulheres no poder, né, presidente no poder, doutoras, é importante. E depois os homens da época tiraram por diferentes atos, né? Se ela estava certa ou estava errada, eu não acompanhei neste momento diretamente na política, mas sempre há. E hoje o MDB está muito mais forte no PT que estava antes junto com o Bolsonaro. O único fato novo que nós tivemos na política, que não é de partidos, o PL de hoje, que é o presidente Valdemar Costa Neto, foi um dos chefes do Petrolão que foi preso, inclusive, lá, junto com o pessoal do PP, MDB, e todos juntos, foram todos para a cadeia lá, e isso provado. E uma outra questão, que o único fato novo realmente foi o Bolsonaro, que surgiu aí com uma ideia diferente. Né? Mas partidos políticos, na verdade, há uma contradição, muitas vezes, a pessoa estava no PT, hoje está no PL, sabe, e vice-versa. Então, há um cumbuio de interesses. O próprio presidente do Rio Grande do Sul hoje, que é o meu amigo conterrâneo lá, o Cherini, de Soledade, ele foi militante de sindicato, militou 24 anos no PDT, 24 anos candidato eleito pelo PDT. E, de repente, agora ele vem na empresa e eu estou de extrema-direita, defendo a extrema-direita. O próprio secretário nosso da Agricultura, eu acho que foi PT, PDT, PSB e agora é PL. Então, olha que confusão. Há muito interesses pessoais pelo próprio prefeito agora municipal, que abandonou, que na verdade ele, não sei se era PP, porque sempre foi meio MDB, né, pelo que se fala aqui, todo mundo fala na cidade, na época do Maggioni, aí hoje é PL. Então que confusão, há interesses pessoais de cada um, e não de defender um povo ou até mesmo um equilíbrio do poder público, que há grupos de pessoas, e que bom que a sociedade, de uma forma geral, está olhando para isso. Há grupos que defendem um projeto de governo e há outro grupo que defende um projeto diferente. Mas, na verdade, todos os partidos estão com o mesmo intuito, de ter o poder em suas mãos. Mas não só o poder, porque aí tem uma coisa que é lógica. Você tem que ter vocação para administrar a coisa pública. Tem gente que tem muita vocação para administrar o seu interesse, muitos valores para si. Agora, a vocação para administrar a coisa pública é bem diferente. E digo que tem vereadores nessa casa que têm vocação, tanto de um lado quanto do outro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está com o vereador Maurício Belaver. Quero concordar com o vereador Felipe Maioli. Bolsonaro ganhou a eleição, se candidatou, botou Paulo Guedes falou ministro, depois o ministro da Justiça, o Mourão, ministro Sérgio Moro. E também quero lembrar também que o meu colega aqui escapou daqui, mas vou falar aqui, ó. Ele estava no PDT e veio para o PP, né? O vereador Tiago Brunet. E também vou dizer que vocês fizeram bastante obra com ele lá, mas agora ele está aqui, no meu lado.
Então, essa vocês perderam. Eu também, na quinta-feira, eu saí com a Defesa Civil de Brasília e nós visitamos várias obras assim, que deu problema, deslizamento, rachadura em casa. E no vai e vem, na conversa, a gente pensa com eles, junto. Em Bento Gonçalves tem uma estação de que mede a chuva. O mês de abril deu 404 milímetros. O mês de maio, 688 milímetros. Aí depois eu deixo para o vereador Sandro explicar quanta água deu aí. E com toda essa água aí, nós fomos para Salto Ventoso. Quem fala que é lá que tem que botar máquina, tirar máquina, eu discordo. Porque verte muita água debaixo da terra. Onde que deu erosão, verte muita água aí. E em cima do muro, nós subimos em direção no mato, uns 600 metros para cima, verteu uma fenda bem grande. Ali também tem uma casa que rachou. Para os moradores lá, vai ser difícil lá. Saber que tem que sair de casa e sujeito a descer mais para baixo. Eles estão dizendo que está vertendo mais ainda as crateras lá. Então, tem que se cuidar o que fala. Botar uma máquina lá e se dá um problema sério. Também fui no 30. Também, Defesa Civil explicou para nós que há a possibilidade de mais desmoronamento. E se não parar de chover, aí muda o critério. Daí aí começa a mudar as coisas. Aquela giratória que o vereador Roque falou, é um grande operador que ele está com a mãe doente, ele tirou sim férias de 10 dias para acolher a mãe, e esse operador é um baita operador, então se ele tem que dar um apoio para a família, mas com certeza tem que ter outro operador aí de reserva aí. Mas estão em dificuldade. As máquinas estão operando patrulhamento na Vila Jansen, Nova Sardenha, linha Paese. Linha Paese estava bem precário. Linha Paese para Sertorina foi arrumado. Comunidade São Luís também. No São Luís, Roque, tem um vereador Roque, tem um trator esteira trabalhando ali na picada que desce lá para Zanta, não sei, acho que o senhor conhece, tem uma estrada bem no Cafundó, bem precária lá. Está se colocando bastante bueiro, mas somos limitados, né? A prefeitura é limitada, consegue trabalhar como dá. Vocês já trabalharam lá, sabem que não é do dia para a noite que se resolve as coisas. E eu fui ver também, pesquisei ali na prefeitura, os asfaltos que foi licitado, esse mandato do prefeito aqui, da gestão, tem 5 anos de garantia. Está no projeto, licitação. É a equipe que faz tudo, faz a tubulação, tudo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense, no espaço de liderança. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos que aqui nos acompanham. Hoje cada um de nós trouxe vários assuntos bem importantes, e eu acho que é bem esse o intuito também, né? E pegando um gancho referente a algumas falas, eu quero só me deter à questão partidos políticos, campanhas eleitorais, fundos eleitorais e coisas assim. Na verdade, todos os partidos têm pessoas boas e pessoas não tão de caráter. Isso é todos.
Mas os partidos são formados de pessoas. Para nós criarmos uma sigla, precisa de, no mínimo, tantos filiados, tantas pessoas que condizem e concordam com aquela sigla para que ela se forme. E aí eu entro um pouquinho no que está sendo trazido e eu concordo, né? Existe hoje um embaralhamento na nossa cabeça, que estamos envolvidos diretamente na política, na cabeça da população que não consegue decifrar o que cada um de nós defende. E isso parece que é uma estratégia, né, dos nossos partidos que nós estamos filiados, para que se consiga assim cativar e trazer o público para que ele acredite nas pessoas, nas siglas, e acreditando nas pessoas e nas siglas, votem em determinado partido ou em determinada pessoa. Eu tenho um ponto de vista que nós podemos melhorar a política. De que forma? Primeiro, cada partido político tem a sua ideologia. E, dentro da sua ideologia, ele não pode se coligar com o partido que pensa uma vírgula diferente daquela ideologia. Senão, né, é um imbróglio para tentar, literalmente, conquistar o eleitor. Então, quando nós pudermos ou conseguirmos fazer com que cada partido trabalhe dentro da sua linha, do seu raciocínio e levando para a comunidade aquilo que pensa, eu acho que a gente vai começar a melhorar as questões políticas, partidárias e também esclarecer para a opinião pública o que cada um de nós defende. E isso também, quero avançar um pouquinho nessa questão, nós só vamos conseguir com um quesito na minha leitura e minha humilde opinião. Quando nós acabarmos com as coligações partidárias. Cada partido vai defender a sua bandeira, o seu tema, a sua ideologia. Cada partido, sem coligar com ninguém, vai dizer, não, eu penso assim, a população que me siga, e que pensa semelhante a mim, que vá comigo, ou que me siga. Então, gente, é uma utopia talvez, porque a gente sabe que as configurações e as articulações, elas são construídas para que isso não aconteça, infelizmente, né? Mas, quem sabe, um dia nós, ali na frente, teremos cada partido defendendo a sua bandeira, o seu método, né? E a população vai dizer, a filosofia deste partido aqui é assim. Eu penso muito parecido com esse partido. E aí sim nós teremos uma política mais clara, uma política mais honesta, sem conchavos, sem vendas de cargos, de emendas parlamentares, e literalmente representando a população, que é esse, ou deveria ser esse, o propósito de todos nós. Então, obrigado, senhor presidente, obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Eu quero fazer uma consideração do aproveitamento da tecnologia que hoje está à nossa disposição. E vou tomar como exemplo as máquinas, que são muito diferentes do que eram uma vez. E não é demérito para nenhuma administração, porque eram as máquinas que existiam na época. Patrolas velhas, desconfortáveis, retroescavadeiras sem cabine, tratores de esteira que não eram nem automatizados. Mas hoje os tempos mudaram. Hoje um operador de máquina dentro de uma escavadeira hidráulica, ele trabalha de meia. Pode trabalhar até de terno, se quiser. De tão confortável que é. É mais confortável que dentro de um automóvel. Uma motoniveladora, a patrola, idem.
Aonde que nós estamos errando? Nós estamos errando na baixa ocupação que nós damos para essas máquinas. Uma escavadeira hidráulica, na mão de uma empresa privada, ela trabalha em torno de 15 a 16 horas por dia. Na mão da prefeitura, ela trabalha 6 horas por dia. Não trabalha mais do que 6 horas por dia. E olha lá. Então, quando eu me referi que tem uma escavadeira hidráulica parada em uma propriedade, e não é porque ela estava fazendo serviço para uma propriedade particular, ela ficou ali naquela propriedade para ficar guarnecida. Nós estamos deixando uma máquina de 500, 600 mil reais parada, porque um operador teve que se retirar do seu serviço. Não importa por quê, se era por doença, se era por férias, ou por que era. O problema não é o operador. O problema é a forma da gestão do serviço público. E se a gente não tem capacidade para fazer a gestão desse serviço, então não adianta a gente ter máquinas tecnológicas assim, porque elas ficam subaproveitadas. Por exemplo, num dia de chuva, você pode e deve trabalhar com essas máquinas, inclusive. Abrir estradas, limpar encostas, os caminhões truques são traçados, bem diferente do que era uma vez. Conseguem trabalhar perfeitamente. Quando nós fizemos o asfalto para o Salto Ventoso, aqui na frente do posto Sander, na 453, foi aberta uma rua ali, que é o início da perimetral. E se instalou ali uma empresa chamada Bono Express. Eu convocava todos os motoristas de caminhão para quando chovia, porque eram os dias que me sobravam, que as outras secretarias não trabalhavam. E eu colocava ali, com uma giratória, recolher pedras dali. Fazia 50, 60 viagens por dia e levava na Sardenha, em pleno dia de chuva. E dava muito bem. É claro que alguns torciam o nariz, porque o secretário, que de 12 anos que completa agora, não dava serviço por dia de chuva. Dava baralhos. Eu dava serviço, porque eu acho que é justo. Para cada dia trabalhado, para cada dia pago, corresponde a um dia trabalhado. Para cada hora extra paga, corresponde a uma hora trabalhada. Então eu adoto sempre o princípio de como se estivesse fazendo para mim. E eu quero tirar o melhor e ser justo com o pagamento de quem está trabalhando. Então eu creio que o prefeito Feltrin e o vice Jonas não estão preparados para esse desafio. Não estão preparados. Visitar as famílias, conhecer o interior, visitar as famílias nos bairros, ver a necessidade. Os exames na área da saúde não pensam que está bem. Tem exames sendo esperados, tem cirurgias aguardando na fila há muito tempo. É preciso ter tido dor de dente para saber o que é uma dor de dente. E o prefeito nunca teve dor de dente. Então não sabe a necessidade de quem tem dor de dente. Não sabe a necessidade do agricultor, não sabe a necessidade da pessoa pobre. Nós temos o transporte coletivo urbano, que já deveria ter sido feito a licitação, não foi feito. E nós temos dificuldades seríssimas no transporte coletivo urbano, para concluir, senhor presidente, no transporte escolar e no transporte para o interior. E não se ouve uma fala nesse sentido. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador PC. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores da MAT, pessoal que nos visita aí, pessoal da casa. Eu só quero lembrar que hoje de manhã eu participei de uma entrega de mais uma obra, que nem o pessoal falar que estão entregando muita obra, mas é melhor entregar do que não ter, né? É melhor iniciar elas do que não ter iniciado, né? Mas é bom isso aí, é bom, a discussão é bom porque mexe e tem coisas que tem que ser discutidas, né? Hoje eu participei de mais uma entrega de uma obra no bairro Cruzeiro, é uma obra de extrema importância, vai trazer grandes benefícios para o pessoal lá. Porque lá eram 3 ruas precárias,
Lá não subia ônibus, as vans escolares não conseguia pegar as crianças para levar para o colégio quando chovia, porque elas são muito... então, essa obra veio de extrema importância, calçamento para eles. Além disso, tem as casas, que foi também uma coisa fundamental, que é uma parceria do governo com o municipal, com o governo do estado, que vai beneficiar muita gente aí que trabalha, porque tem gente que até vive bem, mas tem gente que não consegue ganhar seus 1.300, 1.500 por mês e pagar 700, 800 de aluguel, mais luz e água, mais rancho. Tem gente que vive com misérias, né? Essas casas veio de grande ajuda para esse pessoal, que é um pessoal qualificado. Se eu não me lembro bem, até o Jorge pode até me ajudar, acho que a gente tem uma renda de 2.600, né? 3 salários, é isso, para conseguir entrar nesse projeto, mas é muito bom, eu gosto muito disso aí, porque vê que a gente se preocupa com as pessoas também, não adianta, mas fulano tem o seu... Não, ele tem, mas ele vive precariamente, ele não é assim, como é que vamos dizer, abundância que nem... Claro que ninguém vive abundância hoje, mas pelo menos tem um pouquinho mais de conforto nos seus pagamentos, nas suas contas no final do mês, né? Isso vem ajudar e acarretar bastante na vida dessas pessoas. Também quero entrar num assunto aí desse negócio da política aí, que o Jorge falou. Concordo, Jorge, contigo. Eu acho que seria muito importante se cada partido tivesse lançasse o candidato dele, sem fazer coligação. Sabe por quê? Nós ia ter aqui em Farroupilha, eu acho em torno de uns 20 e poucos candidatos a prefeito, né? E vice. Mas ganhasse quem ganhasse, né? A população ia poder escolher o melhor, né? O melhor. Não ia ficar aquela junção de partidos ali, que isso depois acarreta nos cargos. Isso vai tudo para cargo. Depois, como é que eles vão acolher toda essa turma que ajudou eles a vencer a eleição? Eles têm que dar cargo, não adianta. Então, essa de nós, a ideia do vereador Felipe, de lançar os para secretários, antes, também não se encaixa nessa era política que tem muito agrupado, muita partido junto. Por quê? E depois, lá, como é que eles vão tirar o partido A, que fez lá 3.000 e poucos votos? Como é que vão tirar o partido B, que fez 3.000 votos, que contribuiu para a eleição deles? É uma coisa complicada, é uma coisa que devia ser mais discutido e mais relevante, só que não está sendo assim. E o pessoal pensa, quem quer chegar no poder, ele vende a mãe dele para estar lá. Ele pega quem quiser, não tem? Eles oferecem. Eu fiquei sabendo que o pessoal está oferecendo a secretaria por aí, que é meu chapéu, né, cara? Não vai sobrar, eu acho que vão aumentar mais umas 4, 5, pelo jeito, porque o que estão oferecendo de secretaria para o pessoal aí, para pedir apoio, é uma coisa absurda. Então, eu acho que por isso que não dá aquele toque de qualidade numa administração. Porque uma administração, ela tem que ser voltada para a população e não voltada para os seus interesses, para os seus cargos. Então, quando você lança uma campanha, já botar nos seus planos de governo o que vão fazer realmente e não prometer muita coisa. Não prometer cargos para ninguém, não prometer secretaria para ninguém, que depois tu vai chegar lá, se for eleito, tu vai ter autonomia para tu botar alguém lá de qualidade. Porque daí tu vai pegar lá um louco lá que fez 1.000 votos lá, que de repente não sabe nada, né? É assim que funciona. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador PC. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança ao vereador Juliano Balgart. Senhor presidente, bom, bem breve aqui nesse assunto. Quem é contra a coligação? Senhor vereador PC, o seu partido não coligue, vai chapa pura, então. Acho que o senhor está certo, mas tem que pôr na prática. Que só falar aqui dentro não vai servir de nada. Mas vamos falar um assunto que interessa e um assunto que a gente precisa fazer o debate agora e tem que ser o norte da eleição, que é a educação. A gente precisa fazer uma reflexão profunda, não só sobre as questões que foram faladas antes, vereador Felipe Maioli, mas como um todo, que é o que aconteceu nos últimos 3 anos e pouco. Nós vimos um desmantelamento do centro de formação, onde que acabou com uma política que tinha sido premiada a nível nacional, um centro de formação. Os computadores estão lá, anexados ou guardados lá na Casa de Cultura.
que poderiam estar sendo utilizados, mas como passou o prazo lá e ficou um tempo lá no anexo do porão do Casa de Pedra, acho que já estão defasados. Então, primeiro isso, nós temos que olhar para a própria questão do pedagógico. O pedagógico tem deixado muito a desejar. Nós não temos, claro, um projeto político-pedagógico dessa gestão. Nós não vimos algo claro como transformador, como formação de cidadania. Índices não enchem barriga, nem tampouco transformam a vida das pessoas. São meros acasos que viram discursos políticos, seja do grupo A ou B. Eu, na condição de professor, de historiador, de sociólogo, eu quero preocupar com a qualidade. E a qualidade é o quê? Ver se lá na ponta a gente está tendo uma entrega. Ver se aquela criança está saindo com a capacidade de fazer uma interpretação clara e objetiva de um texto. Ou seja, o que ela lê, ela compreende. Ver se ela consegue fazer as distinções e compreender a realidade social. Ver se ela consegue enxergar os elementos químicos que são postos em alguns produtos. A gente poderia falar da multidisciplinaridade horas e horas sobre inúmeros problemas. Mas tem muitas coisas que não fecham. E a nossa Secretaria de Educação tem deixado muito a desejar. Tem sucateado, sim, as políticas, principalmente no que envolve a questão pedagógica. Nós vimos inúmeros relatos de assédio moral. Toma, tá aqui, tu é o diretor, tu é a diretora, tu resolve. Tu não fala com o CPM, tu não fala com o vereador, tu não fala com a rádio, tu resolve, tu tá aqui para isso. Isso é assédio. Eu achei que o cabresto tinha acabado, mas é uma política vigente, presente, que não ajuda. Muito pelo contrário, atrapalha, amedronta. Ninguém gosta de trabalhar amedrontado. Então faltou o quê? Olhar para o ser humano e tratar ele como ser humano, com dignidade, com condições. Faltou e muito. A gente pode falar também da questão da própria falta de recursos humanos que tem lá na Secretaria de Educação, que não dá conta. Quando a gente ouve falar, não, tem que enxugar, sim, concordo que alguns pontos tem que fazer, mas onde precisa recursos humanos, tem que estar lá. Vão nas escolas e vejam, por conta de uma adoção errônea e da forma de goela abaixo de um ponto eletrônico que colocaram, a falta de professores que está tendo. Tiraram a autonomia do diretor, dos professores se organizar. Está faltando professor em sala de aula. Por quê? Porque se quer vender a ideia que a escola é uma fábrica, que é uma indústria. A escola não é isso. A escola é local de aprendizado, é local de acolhimento. E os próprios professores estão extenuados, cansados. E tem que lembrar que a escola não é só o local que as crianças vão. E como o Felipe bem disse, tem que ampliar, tem que construir mais salas, tem que ir mais além. Porque muitas vezes um professor não consegue dar conta daquela turma para a condução. Então imagine para o ensino e aprendizado, que uma turma com 35 estudantes é muito. Foge da realidade. E o espaço físico das nossas escolas parou no tempo. Parou no tempo. E fora que a gente tem que sempre lembrar, muitas vezes o professor lá na ponta, ele é um pai, ele é uma mãe, ele é a família que aquela criança não tem. Ele é um psicólogo, ele é um assistente social, é alguém que cuida, porque ele acredita que a educação transforma, mas transforma com amor, com carinho, com civilidade e com cidadania. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço do presidente. Eu quero espaço de comunicação, presidente. Espaço de comunicação importante por até 2 minutos ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, eu quero fazer 2 comunicados, 2 convites, então, para referendar. Primeiro, na próxima quarta-feira, às 19 horas, dia 5, no Salão da Comunidade São Vicente e Marte, irá acontecer uma reunião dos moradores do bairro Nova Vicenza, diga-se, associação com o Poder Executivo e também, obviamente, que estou na organização e na divulgação aqui para vocês,
para tratar um assunto sobre a questão dos problemas de tubulação no bairro Nova Vicenza, de drenagem, que é um problema muito grave. Então, cabe aqui o convite no Salão da Comunidade. E também depois a gente vai trabalhar com mais afinco o assunto. Dia 20, nós temos programado, então, um painel pró-Universidade Federal, porque a luta tem que continuar e a nossa região precisa, e estamos trabalhando forte esse assunto, porque é de suma importância não só para o desenvolvimento econômico e social, mas para formar mais pessoas com capacidade crítica e com discernimento. Obrigado, senhor presidente. Encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça e redação final, Infraestrutura e Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Executivo números 18, 19, 20, 21 e 22 de 2024. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos desta sessão ordinária. Uma boa noite e obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.